Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em Teologia e este canal é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque é um vídeo de evangelização. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que nas possibilidades que eu tiver, eu respondo, tá bom? Estamos na Quaresma, vivenciando a campanha da fraternidade e nós estamos acompanhando o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade e Educação, fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 26. Somos discípulos da palavra. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou ao templo e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio e em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. E antes de começarmos a analisar essa passagem tão rica e linda da Bíblia, eu quero pedir desculpa por um erro que eu cometia. Ao pronunciar as palavras do Evangelho ou algum trecho de leitura bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, ao terminar eu falava Antigo Testamento, palavra do Senhor, graças a Deus, Novo Testamento, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E essas frases só podem ser ditas no altar, diante do ombão da palavra. Quando lemos um trecho bíblico fora, ou num vídeo, ou ao terminar um terço, ou numa reunião de movimento, é só ler o trecho bíblico e terminar falando capítulo e o versículo. Amém? Vivemos e aprendemos. Temos diante dos olhos um episódio da vida de Jesus, que manifesta o amor e a sabedoria do Divino Mestre.
Segundo o Evangelho de São João, Jesus, meio ano antes de sua morte, presenciou as festas das tendas no Templo de Jerusalém. Encontramos esta passagem em João, capítulo 7, versículo do 2 ao 10. Durante a semana da festa, ele pernoitava no Monte das Oliveiras. Terminada a festa, Jesus voltou ao templo e ocupou um dos lugares onde os mestres costumavam sentar-se para ensinar. Logo, criou-se em torno dele um círculo de ouvintes. Durante seu ensinamento, ele foi interrompido pelos fariseus que trouxeram para o meio do círculo uma mulher apanhada em adultério. Encontramos essa passagem em João, capítulo 8, esse trechinho, versículo 3. Só a mulher. Pediram que o Mestre Jesus se pronunciasse sobre o caso e desse uma sentença. Segundo a lei de Moisés, ambos os envolvidos no adultério, o homem e a mulher, deviam ser punidos com a morte de apedrejamento. Encontramos esta lei de Moisés em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. E aqui eu vou dar uma parte. É por isso que nós temos que prestar atenção e aprender a ler a Bíblia corretamente na teologia, historicamente, pastoral e catequeticamente. Muitas vezes confundimos as leis mosaicas com as leis de Deus. Nesta lei, Moisés manda apedrejar uma pessoa em adultério. E na lei, então, é uma lei mosaica, não é uma lei de Deus, tá? Não cabe aqui eu explicar o contexto que foi feita essa lei. A lei de Deus não matarás. Só uma parte. Para que apresentaram o caso a Jesus? A lei era conhecida pelos fariseus, e em Jerusalém não faltavam juízes para dar a sentença. Eles queriam empurrar para Jesus o papel de juiz, mas alguns detalhes nos revelam a falta de sinceridade dos acusadores. No fundo, não queriam a verdadeira justiça, que é a bondade objetiva de Deus, Pai Criador. Queriam testar Jesus, colocá-lo à prova. Desejavam que ele esquecesse seu ensinamento de amor e de caridade, que os incomodava e que condenasse a mulher à morte prescrita pela lei. Além de testar Jesus, parece que também queriam fazer prevalecer a rigidez no cumprimento da lei e dar a conhecer a todos que é ela quem salva e que somente eles são seus legítimos representantes. Mas a farsa não estava bem montada. A intenção não era imparcial e objetiva, como deve acontecer em todos os julgamentos. Além disso, faltava outra parte do delito, a saber, a parte masculina, né? Onde estava o homem que também estava em adultério. A mulher no judaísmo de então, daquela época, não tinha direito de tomar a palavra em público. Contudo,
A armadilha em que envolveram Jesus revelou-se providencial, pois fez os anciãos e os fariseus reconhecerem a sua mesquinhez e proporcionou a Jesus a oportunidade de revelar sua peculiar sabedoria. Jesus se curva, como os escribas se curvavam sobre os textos sagrados. Por isso Jesus se curva, para lembrar aos escribas que eles também se curvavam aos textos sagrados. Começa a escrever com o dedo no chão. É a única vez que a Bíblia apresenta Jesus escrevendo. Um detalhe importante. Reerguendo-se, ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. João, capítulo 8, versículo 7b. E torna a curvar-se para escrever no chão. Tendo ouvido a resposta de Jesus, os fariseus e os demais curiosos se retiraram um por um, a começar pelos mais velhos. Assim, eles demonstraram que julgaram a si mesmos. Ao escrever no chão, Jesus se diferencia da prática dos escribas, que sempre invocam o que está escrito. Jesus mesmo escreve um novo ensinamento, ditado por seu coração. Nunca alguém chegou a saber o que Jesus escreveu. Podemos imaginar que ele fez de conta que iria escrever a sentença e depois a proclamou. A primeira parte daquilo que o Divino Mestre responde diz respeito aos acusadores. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. João, capítulo 8, versículo 7b. Depois Jesus torna a curvar-se e escreve pela segunda vez. Reerguendo-se, Jesus pergunta à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? João, capítulo 8, versículo 10. Ela responde: ninguém, Senhor. Ali permaneceram os dois, Jesus e a mulher, a pecadora e o Salvador, a miséria e a misericórdia, em uma bela relação educativa. Então ressoa a sentença de Jesus: eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. João, capítulo 8, versículo 11. De um lado, temos o problema dos fariseus e dos escribas, que se arrogam o poder de julgar, porque sabem ler o que está escrito. Lembrando que naquela época a leitura era raro as pessoas que sabiam ler, tá? A maioria da população não sabia ler nem escrever. Com base somente no que está escrito, seriam capazes de mandar apedrejar uma mulher que não tinha como se defender, conforme os costumes vigentes. Do outro lado está Jesus. Não só livra a mulher de seus acusadores, mas cede a ela a palavra perguntando: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? João, capítulo 8, versículo 10. Jesus deixa a mulher falar.
Nossa, gente. Por isso Jesus abalou as estruturas da época dele. Imagina que um homem deixaria uma mulher falar naquela época. De jeito nenhum. Ela não vai ser o objeto passivo da condenação, mas também não vai receber passivamente a misericórdia de Jesus. Ela vai dialogar com ele, o que não lhe era permitido diante dos que se acham os únicos intérpretes da lei. O pronunciamento de Jesus corresponde ao que ela mesma diz. Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: então também não te condeno. João, capítulo 8, versículo 11a. Responde Jesus. O veredito seguiu a lógica do diálogo. A mulher é restituída em sua dignidade humana. Agora tem sentido que Jesus lhe indique o caminho novo para a nova vida. Vai e de agora em diante não peques mais. João capítulo 8, versículo 11b. Jesus perdoou a pecadora para que se afastasse do pecado que continua proibido. O perdão torna a mulher livre para não mais pecar. É a misericórdia que abre as portas para uma vida nova. E aqui vamos dar uma parada. E isso nós temos que entender. Não tinham entendido naquela época e muitos não entendem até hoje. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para nos salvar através da sua morte de cruz. Somos todos salvos em Jesus. Porém, temos o livre-arbítrio. Continuamos no caminho da salvação e da nossa conversão ou nos distanciamos dele. Só não somos salvos se não quisermos ser salvos. Jesus já nos redimiu dos nossos pecados. Deixou o sacramento da penitência, da confissão. Deixou o sacramento da comunhão. Afastamos dele por nossa vontade. Porque pela vontade de Jesus, somos salvos, fomos salvos na sua cruz. A lei, a Torá, era para os judeus o que nós chamamos de educação. Então, a lei e a Torá para os judeus era a educação que eles conheciam. São Paulo diz que a lei foi para ele como um pedagogo, uma educadora. Encontramos em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25. Naquele tempo, os pedagogos educavam principalmente através do castigo, da punição. Na história da mulher adúltera, opõem-se duas pedagogias, duas formas de educar. A daquele que se restringe ao que está escrito, sem levar em conta a pessoa e suas circunstâncias, e daqueles que olham para a pessoa com sabedoria e amor, como fez Jesus. O que está escrito é importante, mas a forma de ler o que está escrito é decisiva para avançar no caminho da vida. No cenário da educação judaica, iluminada pela pedagogia de Jesus, há que se perguntar sobre qual é a imagem ideal de homem a ser atingida. É muito mais que uma imagem ideal de homem religioso, mas a imagem do próprio Deus. Considerando toda a sua pedagogia salvadora, sua orientação sempre presente na jornada humana, sua justiça e sua misericórdia.
Deus é modelo de humanidade possível, pois nos cria a sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Fazendo-se também protótipo de educador. Esse trecho foi tirado de Messias Elvis Rezende, um historiador, notas histórico-filosóficas sobre educação, imagens ideais de ser humano na antiguidade. É um autor teólogo, tá bom? Então vamos lá? A pedagogia é de Jesus. A misericórdia, a jornada humana é junto com Deus, com Jesus, na sua misericórdia, porque somos imagem e semelhança de Deus. E nos faz também educadores à imagem e semelhança de Deus, através das palavras de Jesus. Pedras na mão, ódio no olhar, ouvidos surdos aos gritos por socorros e corações endurecidos. Por isso que sempre Jesus fala nos evangelhos, quem tem olhos vejam. Às vezes não enxergamos porque não queremos. Eles aqui não queriam enxergar o amor, sim só o pecado. Assim era a disposição de escribas e fariseus, naquele dramático acontecimento quando uma tragédia estava prestes a acontecer a uma mulher que seria imediatamente apedrejada. Ninguém parava para pensar nem analisava se havia causas para o problema ou outras possibilidades de solução. Bastava o fundamentalismo legal, aplicado arbitrariamente. Diante da crise, imaginavam que ao matar, eliminariam o erro e tudo estaria resolvido. Nossa, até hoje tem gente que pensa assim. Acreditavam que dessa forma manteriam íntegros a moral, os costumes, a obediência às leis e a paz social. E ainda o faziam com piedade em nome de Deus. Ai, que situação horrível, triste. Eles tiravam a vida de uma pessoa de uma forma cruel, um apedrejamento, vocês imaginam? Se põe no lugar. E ainda se achavam que eram piedosos, que o que faziam em nome de Deus. Nossa! Chega a ser forte essa passagem. Chega a ser cruel, né? Não levante o nome de Deus em vão, não fale o nome de Deus em vão. E eles ainda achavam que eram piedosos e faziam a vontade de Deus. Já pensou que Deus seria esse? Não é o nosso do amor, e nem o deles, né? Pois Deus é um só. Olha a ignorância do ser humano onde leva. Olha o afastamento do amor de Deus aonde nos leva. Jesus, educador, entra naquela realidade conflitiva. Enxerga criteriosamente o problema. Escuta e sente o pavor daquela mulher e os argumentos dos seus justiceiros. Jesus não polemiza, não acirra os ânimos, não pensa o problema de modo isolado. Antes, procura escutar em silêncio o que dizem. Depois, em diálogo, conduz pedagogicamente todas as partes envolvidas para que sintam e reflitam sobre as fragilidades humanas, às quais todos nós estamos sujeitos. Quando
todos aprendem a complexidade da própria situação em que estão envolvidos, as atitudes e a realidade se transformam. Educação, não é condicionamento ou adestramento. É conduzir e acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesma e do mundo em que vive. É tornar a pessoa consciente para que se torne sempre mais sujeito de seus sentimentos, pensamentos e ações. Isso vale tanto para as crianças como para nós adultos, uma vez que a própria vida se encarrega de nos trazer oportunidades de aprendizagem em qualquer etapa. Uma pessoa se torna sujeito na medida em que pode dialogar com outros, percebendo que é levada a sério, que é escutada e que é amada. Na família, a disciplina não pode ser confundida com um regulamento rígido, anônimo e uniforme. A obediência, saber ouvir, deve ser naturalmente acompanhada de respeito e amor. Ela se baseia na confiança em que a autoridade familiar visa formar pessoas responsáveis. Quaisquer que sejam as apresentações dos estados modernos em relação aos problemas educacionais da infância e da juventude, jamais eles conseguirão suprir a influência preponderante do lar. Violette Jean, Pequeno Tratado de Pedagogia. Então, quaisquer que sejam as pretensões dos estados modernos em relação aos problemas educacionais da infância e da juventude, jamais eles conseguirão suprir a influência preponderante do lar. Ou seja, a educação, o amor, a paz, a misericórdia, a criança, o adolescente aprende no lar, dentro de casa. A igreja sempre valorizou a ciência e o conhecimento, inclusive o conhecimento técnico e científico, muitas vezes atacado e menosprezado, por meio do qual participamos da obra da criação. No entanto, não se pode reduzir a educação apenas à transmissão de conhecimentos. A sociedade, muitas vezes violenta e injusta, necessita de algo a mais do que apenas o ensino, que muitas vezes é oferecido com meros objetivos utilitários. À luz da Palavra de Deus, a campanha da fraternidade quer nos ajudar a compreender duas lições sobre o ato de educar. A primeira diz respeito ao valor da pessoa, como princípio da educação. A segunda se refere ao ato de correção, que é conduzir ao caminho reto. Não é repressão, mas é orientar a pessoa no caminho de uma vida transformada, verdadeiramente convertida à luz da verdade, pois a paz anda de mãos dadas com a justiça, e a justiça com o direito, e o direito com a verdade. Cardeal Laurenti Monsengo. Então vamos lá, de novo. À luz da Palavra de Deus, a campanha da fraternidade quer nos ajudar a compreender duas lições sobre o ato de educar. A primeira
diz respeito ao valor da pessoa como princípio da educação. A segunda se refere ao ato de correção, que é conduzir ao caminho reto. Não é repressão, mas é orientar a pessoa no caminho de uma vida transformadora, verdadeiramente convertida à luz da verdade, pois a paz anda de mãos dadas com a justiça com o direito e o direito com a verdade. Não existe paz sem justiça, não existe justiça sem direito e não existe direito sem a verdade. E assim encerramos mais um capítulo desse subsídio. Discípulos da palavra. Que a nossa palavra seja de justiça, de direito e de verdade. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria. Ensina com amor. Provérbios, capítulo 31, versículo 26.